Olá, querida amiga, que bom mais uma vez nos encontrarmos a fim de estudarmos a Palavra de Deus. Começamos mais uma semana de estudos e haveremos de adentrar ainda mais na compreensão desse assunto tão importante que são os sofrimentos, as dificuldades, as provações que se abatem sobre nós. E é muito bom ter sua companhia e saber que você aí, do outro lado, tem colaborado com esse esforço, se esforçando em compartilhar. O fato de você compartilhar faz com que essa palavra chegue a mais lugares, a mais pessoas, e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Gostaria de cumprimentar de maneira muito especial a irmã Isabel. A irmã Isabel escreveu aqui no chat dizendo de uma provação terrível que ela passou, e ela quase chegou às vias de fato de tirar a sua própria vida, mas ela escreveu aqui no chat, eu convido você a ler aí os comentários, e ela escreveu agradecendo porque a lição da Escola Sabatina gravada aqui nesse canal alcançou no momento certo e, segundo ela, palavras dela, a impediram de tirar a sua própria vida. Então, obrigado, viu, irmã Isabel, pela confiança, e é isso que você, ao compartilhar, promove. Leva a bênção para outras pessoas. Continue compartilhando, porque nós iremos alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva para que o nosso canal se fortaleça ainda mais. Junte-se à nossa grande família, a família do Lição Fácil. Vamos ao verso para memorizar que diz assim, ó. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós aprendemos que nós somos conduzidos a situações difíceis e provações por diversos meios. Aprendemos que Satanás é responsável por boa parte do nosso sofrimento, mas também aprendemos que nem sempre é culpa dele. As nossas más escolhas, decisões erradas também têm o poder de nos conduzir a situações difíceis, aflitivas, que nos fazem sofrer. Também aprendemos que o próprio Deus nos leva aos crisóis da purificação. Ele permite que tudo isso aconteça para que em nós possa ser refletido o caráter dele. E esse é o principal objetivo de Deus ao permitir que situações difíceis se abatem sobre nós. Aprendemos tudo isso. Nessa semana iremos avaliar com mais profundidade, com riqueza de detalhes, esse propósito de Deus em nos purificar. É como um ourives que leva um ouro que está envolto em impurezas para o fogo em altas temperaturas a fim de que ele seja purificado. Aqui a lição, inclusive, traz a história de alguns garotos que foram visitar um ourives e ver de perto o seu trabalho. Havia ali no meio do fogo uma telha encurvada com uma mistura de sal, tamarindo e pó de tijolo. E no meio de tudo isso, ouro. E ele então levava essa telha com esses objetos para o fogo, e à medida que o ouro ia purificando, ele pinçava e tirava o ouro do meio da escória, do meio da sujeira. Quando ele percebia que aquele ouro não estava purificado o suficiente, ele voltava, recolocava aquele ouro lá no meio daquela telha incandescente e aumentava a temperatura. E aí foi que os alunos lhes perguntaram, como que você sabe que o ouro está purificado? E ele respondeu, quando posso ver o meu rosto nele, aí saberei que o ouro está purificado. Deixa eu mostrar para você a realidade de que Deus ele permite que as provações e as dificuldades se abatam sobre nós justamente para nos purificar. E para isso, Ellen White tem uma passagem, tem um texto que exemplifica essa verdade. Escute bem. A purificação do povo de Deus não pode ser efetuada sem que ele sofra. Deus permite que o fogo da aflição lhe consuma a escória, para separar o imprestável do que é valioso, a fim de que o metal puro possa brilhar. Passa-nos de uma a outra fornalha, provando o nosso verdadeiro valor. Se não pudermos suportar essas provas, que faremos no tempo de angústia? Se a prosperidade ou a adversidade descobre falsidade, orgulho ou egoísmo em nosso coração, que faremos nós quando Deus provar a obra de todo homem como pelo fogo e puser a descoberto os segredos de todos os corações? Você há de concordar comigo que essa é uma revelação surpreendente. Será possível que Deus está usando as dificuldades, sofrimentos, as angústias que se abatem sobre nós como uma obreira a fim de que o seu caráter e a sua imagem seja refletida em nós e em nossa própria personalidade? Pois saiba, meu querido amigo, querida amiga, que é esse mesmo
o objetivo de Deus. Deus espera purificar o seu povo, quer dizer, Deus está purificando o seu povo. E quando o caráter de Cristo for revelado perfeitamente em nós, aí ele volta para nos levar para o céu. Assim diz também Ellen White. Escute bem essa outra afirmação dela. Deus é refinador e purificador dos corações. O calor da fornalha separa-se para sempre a escória da prata e do ouro do verdadeiro caráter cristão. Jesus observa a prova. Sabe que é preciso para purificar o precioso metal, a fim de que lhe reflita a glória do divino amor. É isso, querido amigo, querida amiga. Quanto mais cedo entendermos esse assunto, menos dolorosa será a provação. Nós haveremos de passar por tudo isso, sofreremos, é claro, é evidente, mas se renovará uma esperança no nosso coração, porque afinal de contas há um propósito elevado no meio de tudo isso. Ao percebermos que é Cristo que está operando em nós, de maneira que o nosso caráter seja semelhante ao dele, nós iremos passar com um ânimo renovado por essas aflições e essas dificuldades, mas precisamos manter esse propósito no nosso coração. Deus tem em você e em mim algo valioso que Ele sabe que está envolto em pureza do pecado e Ele pretende purificar a fim de que esse ouro, esse metal precioso possa brilhar para a honra e glória do seu nome. Foi isso que nós vimos aqui no verso para memorizar, não é? E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Não perca essa informação. Como pelo Senhor, que é o Espírito, Nós iremos nos assemelharmos ao Senhor por meio da ação do Espírito Santo e Ele permite que essas coisas aconteçam no calor da provação. Isso me faz lembrar, por exemplo, de John Hus. John Hus foi um reformador. Ele foi um mártir, pregou sobre Jesus e a salvação pela fé única e exclusivamente em Jesus. Enfrentou a fúria dos homens que não acreditavam como ele acreditava. Foi preso, sentenciado à morte por fogueira, ser queimado vivo. E os seus discípulos, preocupados com o seu mestre, começaram uma corrente de oração para que Deus o livrasse dessa situação. E Ellen White traz aí uma declaração dele em meio a essa situação. E eu gostaria de ler para você, escute bem. Jesus Cristo sofreu por seus queridos, deveríamos, pois, estranhar que Ele nos tenha deixado seu exemplo, para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação? Ele é Deus e nós somos suas criaturas, Ele é o Senhor e nós seus servos, Ele é o dono do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, Ele sofreu. Por que não deveríamos nós também sofrer, particularmente quando o sofrimento é para a nossa purificação? Portanto, amados, se minha morte deve contribuir para a sua glória, orem para que ela venha rapidamente e para que Ele possa me habilitar a suportar com perseverança todas as minhas calamidades. Esse é o tipo de caráter que Deus espera imprimir em mim e em você. Muitas vezes nós somos submetidos às provas e às dificuldades e sofrimentos e por não ter uma vida prática no tempo de paz, de comunhão com o Senhor, por não conhecê-lo direito, achamos que aquele sofrimento destina-se a somente nos esmagar, nos causar dor, tirar a nossa paz. E por falta dessa compreensão, por falta de discernimento espiritual em meio a tudo isso, achamos que o Senhor é cruel demais, por nos permitir que tais coisas cheguem até nós. Meu querido amigo, minha querida amiga, a lição que o Senhor Deus quer que eu e você aprendamos de maneira definitiva é: meu filho, minha filha, há um céu onde não haverá mais dor, mais tristeza, nem mais morte. As lágrimas serão secadas definitivamente dos seus olhos. Aqui onde eu estou, Deus dizendo, aqui onde eu estou, na Nova Jerusalém, aqui há a verdadeira felicidade. Aqui você nunca vai sentir medo. Aqui ninguém vai trair você. Aqui nunca você vai sentir dor. Aqui a morte não existirá.
ou não existe. Mas eu sei, querido, que você precisa mudar a sua visão. Você necessita ser transformado conforme o meu próprio caráter. Eu sei que é no momento de dificuldade e de sofrimento que os seus olhos se abrem e o seu foco é ajustado e que você, avaliando a sua vida, toma decisões para a honra e glória do meu nome. Eu não quero que você sofra somente. Eu quero que, apesar do sofrimento, aconteça no seu coração algo extraordinário de purificação. Quero que aconteça contigo algo que vai lhe aproximar mais do céu e vai fazer com que você se pareça mais com meu Filho Jesus Cristo. É isso. Por isso eu permito que essas coisas aconteçam. Porque há dentro de você algo precioso demais, mais precioso do que o ouro fino, porém está envolto em impurezas e essas impurezas precisam ser retiradas definitivamente. É isso, querido amigo, querida amiga, afinal de contas não é isso que nós precisamos? Nós não podemos ser sucumbidos diante da prova, nós não podemos nos entregar diante da tentação, nós não podemos ter o caráter semelhante ao inimigo de Deus, não. Deus espera que o nosso caráter seja semelhante ao seu Filho e que esse caráter brilhe, mas brilhe com tanto fulgor, com tanta força, que as pessoas olharem para nós possam ver Jesus Cristo e possam se dirigir a nós em busca de conselhos, e aí a nossa influência sobre essas pessoas fará com que elas contemplem a Jesus e glorifiquem a Jesus. É isso que nós devemos entender. E é isso, afinal de contas, que o Senhor Deus quer cumprir na minha e na sua vida. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje, meu querido amigo, minha querida amiga. E que a paz do Senhor Jesus me encontre se você estiver em meio ao fogo da aflição. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a entender definitivamente os seus propósitos. Segura nossas mãos em meio à aflição das provações, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado.